Brasil ele é um país muito escravocrata, né? Acho que a classe média, principalmente a classe média, gosta de ter esse negócio de alguém servindo ali, né? Ter alguém pra servir. Olá, pessoas em quarentena com preguiça de fazer a própria comida. No Deu Ruim de hoje, conversamos com 2 pessoas responsáveis por você não morrer de fome. Mas a que custo? Eu sou Bruno Pomer, goleiro, publicitário e mais um monte de coisa que não vem ao caso. E eu sou Danilo Heitor, professor em quarentena, geógrafo e volante. Os nossos convidados de hoje são o Maron Barba e o Joaquim Alves, 2 entregadores de app, ou melhor, colaboradores de milionários sem escrúpulos que participaram no último dia 1º de julho do break dos apps. Sobe música e roda a vinheta. Volta! Volta que deu ruim! Joaquim e Mauro, tudo bem com vocês? Para começar, a gente gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, podem ficar à vontade. Meu nome é Mauro Barba, é assim que o pessoal motoboy me conhece, né? Eu tenho 46 anos, estou trabalhando como motoboy por aplicativos desde novembro de 2018, né? Anterior a isso, eu era consultor de viagens corporativas e também trabalhava com eventos corporativos, né? E o que me levou a trocar de área foi porque na época, em novembro de 2018, ganhava-se muito bem como motoboy por aplicativos, né? Eu ganhava praticamente o dobro do que numa agência de eventos. Eu sou o Joaquim Alves. Eu sou universitário, estudante universitário, e eu faço trabalho por aplicativo há pouco mais de 5 meses. Eu trabalho com a Uber e com a iFood. Também trabalho com a Senhoritas Courier. Eu tenho 22 anos e acho que é isso. Joaquim, você pode falar um pouco mais sobre o que é esse trabalho da Senhoritas Courier? A gente é um coletivo, né? Então a gente trabalha meio que... A proposta é se ajudar, né? É ajudar as pessoas que não são pessoas héteros, cis, homens, né? Uma das propostas, né, da moça que tá à frente do coletivo, que é a Aline, uma das propostas é essa, né? De incluir essas pessoas nesses serviços, né? Porque a gente percebe que esse é um trabalho predominantemente masculino, né? Existem muitos homens fazendo entrega por aplicativo ou até mesmo como courier. Existem outras empresas de courier também. E, inclusive, uma coisa que aconteceu comigo também foi que eu tentei entrar em uma empresa de bike courier e eu passei no teste, eu fui lá, fiz o teste e tudo mais. E aí o cara falou pra eu voltar num outro dia, que ele iria me avisar com os meus documentos, né? E aí, antes de eu entregar os documentos, eu avisei pra ele que eu era um homem trans e que possivelmente alguns documentos meus viessem com alguns outros nomes, né? Porque eu ainda não fiz a retificação dos meus documentos. E aí ele ficou de me dar um retorno, só que esse retorno nunca aconteceu, né? Eu não sei se por um desconhecimento ou por um preconceito dele. E aí eu encontrei o Senhoritas Courier. E aí foi onde eu fui abraçado e ela falou, não, vem com a gente e você vai fazer entrega com a gente. E é mais ou menos isso. Boa. Gente, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que é mais ou menos a rotina diária de um entregador, cara. Que horas começa, até que horas vai, quando tem hora de pico, quando consegue parar, o que é mais pesado, o que é mais suave, como é que funciona? A minha rotina, eu começo por volta de 9 da manhã. E aí aqui próximo à minha casa tem uma praça, né, aqui na Vila Santa Isabel, onde tem uma empresa que vende peças automotivas, né? E eles fazem as entregas dos pedidos deles através do aplicativo. Então fica eu e mais alguns motoboys lá, que trabalham algumas com o mesmo aplicativo. E aí o que a gente faz? A gente organiza uma fila, né? Quem chegou primeiro vai pegar o primeiro pedido, porque o aplicativo ele toca para todos os motoboys, né? Toca em todos os celulares. E aí o aplicativo escolhe geralmente o que está mais próximo. Mas como estamos todos ali na praça, na porta dessa loja, né, que vende peças, então
A gente organiza dessa forma. O que chegou primeiro, o primeiro pedido, você vai sair para esse primeiro e assim vai seguindo, segundo, terceiro, quarto, né? Dependendo de quantos motoboys estiverem lá. E aí eu saio quando eu pego o meu pedido, né? Quando chega a minha vez, pego o meu pedido, saio, vou fazer a entrega, né? Tem alguns pedidos que são próximos, né? Às vezes 4, 5 quilômetros, 9, 10, tem várias distâncias. Já entreguei até de 50 quilômetros, né? Por exemplo, já fiquei aqui na Vila Carrão, fui lá para Caieiras. E aí quando eu finalizo a minha entrega, se eu não pegar nenhum outro pedido de qualquer outro aplicativo, né? E vou para outro destino, geralmente eu retorno para cá, para a porta da loja, porque eu sei que vai sair novos pedidos. E aí se tiver um motoboy na minha frente, eu vou ter que esperar a minha vez. E assim vai, pego outro pedido, se der para retornar eu retorno, senão eu vou para outro destino, pegando outros pedidos, né? E aí eu costumo trabalhar até umas 3 horas, até as 15 horas, né? E retorno para minha casa para almoçar. Eu opto por almoçar em casa para não ter gasto, né, na rua. E entre 15 e 16 horas é o horário que eu estou almoçando. Eu descanso até mais ou menos umas 18 horas, e aí à noite eu vou fazer entregas pela Rappi, que aí já é delivery de comida, né? Eu costumo ficar aqui no Jardim Anália Franco, que também é bem próximo de casa, dá uns 4 quilômetros aqui da minha casa. E aí é o mesmo esquema, vou fazendo entrega, se pego outro pedido, vou indo para onde o aplicativo for me jogando. Por volta de 23 horas eu retorno para minha casa e descanso. Então acho que somando os 2 turnos aí devem dar aproximadamente umas 12 horas de trabalho. Então essa é a minha rotina diária. E isso de segunda a sexta, né? Porque o aplicativo que faz entrega de peças automotivas não funciona no final de semana, né? A loja lá ela não abre de sábado e domingo. Então sábado e domingo eu faço só delivery de comida. Hoje é sábado, mais ou menos às 10 da manhã eu saio, aí faço o mesmo esquema, eu volto às 15 ou 16 horas, almoço, e depois à noite eu pego o segundo turno e vou mais ou menos até às 23 horas. Então é uma rotina aí de segunda a segunda, né? E praticamente 12 horas por dia. A minha rotina, ela costuma variar bastante, né? Agora que eu entrei pro Senhoritas Courier, geralmente durante a semana eu dou prioridade para elas, porque elas me passam um roteiro, e aí eu saio de casa, executo as entregas que estão no roteiro, e depois eu ganho, eu sei quanto eu vou ganhar, eu sei para onde eu tenho que ir, e aí depois que eu termino eu volto para casa e finalizo o meu dia de trabalho. Mas, como não é sempre que tem entregas, então eu acabo indo fazer aplicativo também. E é mais ou menos nesse esquema que o Mauro falou, né? A gente sai cedo, eu geralmente levo marmita porque eu tô de bicicleta, então essa volta para casa, ela costuma ser longa, né? Ela costuma ser cansativa. E como eu tô de bicicleta, a gente precisa poupar energias, né? E aí eu costumo levar alguma coisa para comer e saio cedo, como na rua, né? Como minha marmita que eu levei, e fico assim até a noite. Geralmente eu trabalho em turnos, né? Eu dou prioridade para trabalhar em turnos. Então, se eu vou no turno da manhã, eu não vou no turno da noite. Se eu vou no turno da noite, eu não vou no turno da manhã. Até por uma questão de me poupar, né? Poupar esforços necessários. Porque no início do aplicativo, eu saía de casa às 9 da manhã. Quando eu comecei a trabalhar com o aplicativo, eu saía de casa às 9 da manhã e voltava 10 da noite. E aí eu tava percebendo que tava sendo desnecessário, tava sendo em vão. Porque muitas vezes eu saía de casa e eu fazia 3 entregas num dia, sabe? Eu saía de casa, passava 12, 15 horas na rua pra ganhar 15 reais, 20 reais. Aí eu preferi aderir esse lance de turnos. Então, se eu vou trabalhar à noite, eu saio de casa, sei lá, às 6 horas da tarde e fico até às 11 na rua. E geralmente eu faço entregas aqui no Jardim Anália Franco, como o Mauro também. E de vez em quando eu vou pro centro, assim. Muito dificilmente eu vou pro centro porque é muito cansativo, né? Eu moro na Zona Leste, então pra ir pedalando até o centro, fazer entrega no centro, depois voltar pedalando, exige muito condicionamento. Já que a gente tá falando dessa questão da rotina de vocês, o que vocês acham desse discurso de que vocês são colaboradores, né? Que vocês colaboram com uma empresa que oferece serviço e vocês colaboram. Como isso aparece pra vocês, essa ideia de serem colaboradores?
Então, eu vejo muito disso, né, falando que a gente é empreendedor, né, tem um lance assim de falar que a gente é empreendedor. Eu acho que a gente é força de trabalho, cara, a gente é classe trabalhadora. Eu acho que isso é uma mentira que eles contam pra gente, pra se sentir, né, porque, empreendedor não tira folga, né, se você tem seu próprio negócio, você precisa estar ali sempre, e é basicamente isso que acontece no aplicativo, né, tipo, eles falam, você pode trabalhar a hora que você quiser, o tempo que você quiser, só que não é bem assim, porque se você tá disponível, sei lá, das 2 às 4, não garante que você vai ganhar dinheiro ali, né? Então você acaba ficando ali 12 horas, 9 horas, 8 horas, tipo, ininterruptas, assim, sabe? Disponível, já aconteceu de eu ficar 4 horas disponível no aplicativo e não receber uma única entrega, assim. Então, você acaba tendo que passar muitas horas, dedicar muitas horas do seu dia para aquilo, para fazer valer você ter saído da sua casa, você ter se deslocado até aquele lugar. Então eu acho que isso é história. Assim, a gente não é empreendedor, a gente não é... Como é que você falou? Bom, colaborador é um termo que se usa muitas vezes para designar empregado, né, cara? O funcionário, né? Mas tentando passar um paninho para deixar mais bonitinho e... Exatamente, é tentar, né, deixar menos pior a lógica de exploração dos aplicativos. Eu não concordo com esse termo que eles utilizam, né, de colaborador, né. Eu já trabalhei muito no sistema CLT, inclusive em muitas empresas multinacionais, né, e lá eles usam muito, né, nas empresas assim, eles usam muito esse termo colaborador, né. Aí eu até concordo que é um colaborador, porque você tem um contrato de trabalho e você tem benefícios, né? Você tem plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição e tal. Que não é o caso do nosso de entregador por aplicativo, né? Nós não somos colaboradores de nada, né? Nós somos uma força de trabalho que eles exploram e não temos benefício algum, né? Então... Que colaborador é esse que não tem benefício nenhum e que a qualquer momento o aplicativo pode te bloquear, né? Você acorda de manhã para trabalhar, uma vida assim, incerta. Você não sabe se no final do seu dia você vai continuar sendo o que eles chamam, né, assim, entre aspas, colaborador deles, né? Você pode sair de manhã como colaborador e na hora do almoço, meio-dia, você não é mais colaborador. Então, não trata assim colaborador, né? Se você é colaborador de uma empresa, você tem um contrato e se você for desligado dessa empresa, você vai ser chamado, você vai ser avisado antes, né? Você vai ter um tempo para você se programar que vai ser desligado. Então, não concordo com esse termo de colaborador para quem trabalha com aplicativo. Simplesmente por isso. Eles te mandam embora, né? Vamos dizer assim, te dão uma justa causa, não explicam qual foi o motivo, e fica por isso mesmo, né? Já aconteceu comigo de eu estar com entrega em andamento e simplesmente ser bloqueado. Então, como é que trata assim um colaborador? Não concordo com esse termo. É força de trabalho explorada, né? Nós somos trabalhadores explorados, isso sim. É uma colaboração em que um lado labora e o outro decide quando e como. Não é uma colaboração de verdade, né? Não é uma colaboração de verdade nem parceria, né? Eles chamam a gente de parceiro também. Que parceria é essa, né? Que só visa um lado, né? Enquanto tá bom para eles, você é parceiro. A partir do momento que não tá bom, sim. Não é nem que não tá bom, se eles recebem uma reclamação de um cliente, para eles é motivo para eles te bloquearem, porque eles bloqueiam você e tem mais 4, 5 para eles colocarem no seu lugar. A fila é enorme para eles aprovarem e colocar. Então, se torna um trabalhador descartável, né? Dispensam a gente a hora que bem tem. Cara, queria aproveitar o gancho disso. Tem algumas coisas do que vocês falaram que tem a ver também com o momento do Brasil, de que a gente tá numa época, claro, é uma época de crise, que todo mundo se ferra, mas todo mundo trabalhador, né? O cara que é muito rico continua se dando bem. A gente tem visto que a concentração de renda tem aumentado. Mas a gente está num período em que várias conquistas de legislação de trabalhista e de previdência, de aposentadoria e várias maneiras de ajudar o trabalhador têm sido implodidas, né? Fizeram várias reformas agora que afetam diretamente vários trabalhadores, a economia formal como um todo.
como vocês veem isso, o que essas mudanças têm afetado vocês e se vocês têm exigências e pedidos, manifestações nesse sentido, cara, de ter uma legislação, de ter coberturas e direitos, etc. Praticamente aí desde o governo anterior, né, do Michel Temer, eles vêm cada dia que passa rasgando, né, cada página aí da CLT, né. Parece que a intenção desses governadores, desses políticos é realmente acabar com todo o direito trabalhista que foram conquistados, né, pelos nossos antepassados, né. Foram muitos anos de luta para conquistar muita coisa, né, como férias remunerada, 13º, licença maternidade, sei lá, uma infinidade de benefícios, né, que o trabalhador tinha e que hoje em dia eles estão acabando com tudo, né. E essas empresas aí de aplicativos estão aproveitando disso, né? O governo está permitindo, né? Está abrindo as porteiras assim, para esse tipo de empresário chegar no Brasil e explorar cada dia mais, né, o trabalhador, né? Eu tenho 46 anos, né, como eu expliquei no início da entrevista. Eu comecei a trabalhar em 1989, tinha 14 anos e praticamente até 2018 eu sempre trabalhei como CLT, né? E aí eu fui trabalhar agora por aplicativo, então eu conheço os dois lados, né? Tô conhecendo agora esse lado de exploração, né? Sem direito algum, e para mim tá sendo muito difícil, sabe, lidar com isso. Agora, eu não sei, o Joaquim, né? Ele é jovem, né? E parece que tem 22 anos, eu acho que talvez ele nunca teve um trabalho no sistema CLT, né? Eu posso estar enganado, mas pela idade dele, talvez ele nunca teve um trabalho assim CLT, e muitos desse pessoal jovem que eu vejo por aí, que se conhece, trabalhando com aplicativo, eles desconhecem totalmente o que são direitos trabalhistas. E a gente vai ter uma geração daqui para frente que parece que não vai existir mais isso, não vão saber o que é direito trabalhista. Só respondendo, Mauro, rapidinho, eu já tive trabalho CLT, foi há muito tempo atrás. Inclusive, meu primeiro trabalho com carteira assinada eu tinha, 16 anos. Comecei a trabalhar muito cedo também, mas faz muito tempo já nem lembro mais como é que é ter uma carteira assinada. Às vezes a impressão que eu tenho, assim, se você para assim, pra pensar assim, direitinho, às vezes a impressão que a gente tem é que, na verdade não é impressão, é o que tá acontecendo, né? É que a burguesia, ela tá toda reunida para explorar a classe trabalhadora, né? Os banqueiros, os milionários, eles estão lá e parece que é tipo um acordo, né? Você tira os direitos trabalhistas pra gente poder explorar essa galera, pra gente enriquecer mais e acumular mais bens e fica nesse ciclo. Eu acho que é isso. A impressão que eu tenho é que acontece isso, né? Que os banqueiros estão juntos com os governadores, com os governantes, né? Então a gente não tem nenhuma lei trabalhista, porque a classe trabalhadora, ela é interessante no ponto onde ela pode ser explorada. A classe trabalhadora, ela é interessante, né, na visão deles. Só que até onde ela pode ser explorada. Aí se a gente vai pra rua, que nem aconteceu no dia 1º, recebi algumas mensagens do iFood com algumas promoções. Eu não sei se você também recebeu, da Rap. Eu tive amigos que tinham aplicativo para fazer pedidos, que receberam desconto. A Rap estava dando 40%, R$40 de desconto para as pessoas no dia 1º. Eu achei isso, assim, louco, né? Tipo, a gente não pode nem ir pra rua se manifestar. Aproveitando que vocês trouxeram a questão do dia 1º, a gente já discutiu aqui no podcast em outros episódios que fica mais claro, cada vez mais claro, que existe um projeto de governo que é um projeto de matar todo mundo. Todo mundo que não precisa estar vivo, né, na opinião deles. Todo mundo que não precisa estar vivo tem um recorte de classe, um recorte de gênero, tem um recorte... quais são os corpos que são descartáveis, né? E esse plano do governo, ele se realiza de várias formas. Às vezes diretamente, através da mão da polícia militar, e às vezes indiretamente também, através de reforma trabalhista, novas legislações que tiram todos os direitos. E acho que uma coisa que vocês falaram que é fundamental é isso, né? As novas gerações vão nascendo, vão crescendo e encarando essa nova realidade como se ela fosse a única. E os movimentos que estão aqui tentando mostrar, quer dizer, tentando combater essa nova realidade
e mostrar que tem outras realidades possíveis, não só as que existiam, sei lá, antes das reformas, vamos combinar que não estava assim bom, né? Já estava ruim, porque apesar de termos direitos trabalhistas, a média salarial do brasileiro sempre foi muito baixa. O salário mínimo do Brasil é um dos piores da América Latina, sendo o país mais rico da América Latina. Então eu queria que vocês falassem como que surgiu ou como surgiu para vocês, né? Esse movimento do break e dos apps, como vocês se envolveram com eles, como que ele está se organizando. Falassem um pouco de como é que foi o dia primeiro, né? Antes dele, até chegar nele, e como é que foi o dia primeiro em si. Como é que foi a manifestação, se teve retaliação dos aplicativos, quais foram as consequências positivas, negativas. Eu fiquei conhecendo esse movimento aí do break dos apps através de um amigo, né, que me mandou um WhatsApp. Inclusive ele nem é motoboy, né, me mandou. E aí eu mandei um WhatsApp pro número que estava no informativo, né, que ele me passou, era um arquivo, tinha um número de WhatsApp, e mandei um WhatsApp dizendo que eu queria, né, participar, né, como que eu faria. Aí um rapaz de nome João entrou em contato comigo e a gente marcou um encontro aqui no Tatuapé, e ele deixou vários panfletos comigo, né, e aí eu comecei a passar essa ideia, né, a mensagem para tudo quanto era motoboy que eu encontrava aqui pelo Tatuapé ou por onde eu passasse na cidade de São Paulo. E eu sou mais velho, né, e já vivi assim, já conheci empresas, né, já trabalhei com empresas onde eu tinha direitos trabalhistas. Eu tento passar para as gerações que eles precisam lutar para conquistar esses direitos, porque eles não conhecem, então eles acham que é normal essa forma de trabalhar. Porque eles não conseguiam um emprego com carteira assinada e de repente aparecem os aplicativos que eles dão oportunidade, né? Eles acham que é o melhor emprego do mundo, mas eu tento explicar, olha, a qualquer momento eles podem te bloquear, você vai ficar sem isso, então você tem que lutar, você tem que dar o seu direito, porque não é assim. Eles pensam que, por exemplo, eles ganham R$2.500 por mês, eles estão ganhando bem. Se eles fossem trabalhar, por exemplo, numa lanchonete, não conseguiriam ganhar isso. Só que eles não colocam na ponta do papel que esses 2.500, ele precisa tirar as férias dele, o 13º, o fundo de garantia, de repente um plano de saúde, né? Aí se trabalha de motocicleta, tem as despesas com a motocicleta, não é baixo, o custo é muito alto para manter uma motocicleta, né? Você gasta óleo, gasta pneu, gasta freio, né? Uma série de coisas. Então, no final desses 2,5 aí, eu acho que sobra 1,5. Seria praticamente o salário aí de um atendente de uma lanchonete. Só que o atendente da lanchonete ganha 1,5 e tem alguns benefícios, como, por exemplo, folga, né? Quem está trabalhando na rua pelo aplicativo quase não consegue tirar folga, né? Tem que trabalhar 30 dias direto, né? Para conseguir ganhar alguma coisa, né? E quanto ao dia primeiro, né? Nós fomos lá para a manifestação. Aqui no Tatuapé eu estava organizando da seguinte forma, né? Formamos um grupo no Shopping Boulevard, outro no Tatuapé e outro na Anália Franco. E depois saímos em carreatas e fomos lá para Paulista e para Conquistaiada, né? Retaliações do parte dos aplicativos para quem estava participando disso. Não sei se foi por causa do dia primeiro, mas eu fui bloqueado da log no dia 30, né? Ou seja, nas vésperas, né? Eu não sei se é porque eu estava envolvido nisso e de alguma forma eles ficaram sabendo, ou se foi porque no domingo eu tive um desentendimento com a gerente do restaurante Reconcito Peruano lá do Tatuapé, e ela falou na frente que ia ligar para a log para fazer uma reclamação. Aí eu falei para ela o seguinte: a senhora vai ligar lá, mas aí eu tenho que falar também a minha visão. A palavra dela foi o seguinte: ela me disse que a voz dela tem mais poder que a minha, né? A voz dela tem mais força que a do motoboy. Ela ia ligar lá assim para fazer uma reclamação para que eles não me deixassem mais trabalhar na log. Inclusive ela disse: é bom mesmo que vocês motoboys, né, parem dia 1º de julho e não retornem nunca mais, porque o serviço de vocês é um lixo. Foi isso que eu ouvi de uma gerente do Reconcito Peruano ali do Tatuapé. Então eu acho que está tendo sim uma retaliação já por parte dos aplicativos para estar se envolvendo, né, no movimento. Inclusive, uma das instruções dos entregadores antifascistas, né, que tem uma página que eu acompanho, era desligar a localização enquanto você estivesse no ato, né? Porque teve um outro motoboy que
que foi bloqueado porque ele estava naquela primeira aglomeração que teve. Porque antes dessa greve, houve uma manifestação na Paulista. Eu fiquei sabendo assim, porque eu acompanho um blog que chama Esquerda Diário, né, que eu tenho alguns colegas que fazem parte do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, e muitos são colunistas dessa Esquerda Diário. E aí primeiro teve uma pequena concentração ali na Paulista, e aí daí, pelo que eu entendi, foi daí que surgiu a ideia do 1º de julho, né, do dia 1º. E aí alguns entregadores que estavam nessa primeira concentração que aconteceu na Paulista levaram bloco, né? Mas eu mesmo fiquei sabendo por rede social, por acompanhar algumas colunas de esquerda. Eu não fiquei sabendo pelos entregadores. Inclusive a maioria dos entregadores que eu encontrava na rua e que eu perguntava sobre a paralisação, sobre a greve, muitos não sabiam, desconheciam que iria acontecer, né? Mas eu fiquei sabendo mesmo por conta, né, de eu estar buscando, de eu estar nesse espaço onde existe uma articulação política e tudo mais. Caras, aproveitando isso, tem alguns coletivos que estão agindo de maneira autônoma para tentar criar alternativas, mas também uma coisa que a gente tem notado que tem feito muita falta em várias categorias profissionais é essa organização coletiva em sindicatos e em outros movimentos. Vocês têm visto isso? Tem planos? Eu desconheço, né, alguém que esteja organizando assim algum coletivo para trabalhar de forma, aí seria autônomo mesmo, né, você trabalhar diretamente com o cliente sem ter os aplicativos atravessando. Fiquei sabendo hoje, aí, através do Joaquim, né, que existe um coletivo, né, ao qual ele trabalha, porque isso para mim está sendo novidade. Mas eu acho super interessante essa ideia de você se organizar, né, dos motoboys se organizarem e os bikers, e tentar já fechar o negócio diretamente com o cliente. Eu acho que isso é possível, principalmente aqui onde eu fico, no Tatuapé, na Anália Franco, se organizarmos, né, juntar todo mundo e começar a passar essa ideia para os restaurantes. Eu acho que vira sim, acho que a ideia é válida. E aí não iria os aplicativos para estar atravessando e a gente, sei lá, o restaurante ia receber o pedido diretamente do cliente e aí teria alguma forma dele chamar aqueles entregadores que ficam ali na região, não sei se através do WhatsApp ou a gente criar um aplicativo próprio. E acho que assim daria para fazer em vários bairros, né, assim, onde tem os restaurantes, cada grupo de entregadores irem se organizando em cada região da cidade e formando seus coletivos e atender aquele número X de restaurantes naquela determinada área. Eu acho que é possível, né, a gente trabalhar dessa forma. Eu acho super possível e acho super, super válido também, né? Até porque, imagina, se você cria um coletivo, por exemplo, de entregadores da Zona Leste, esses entregadores da Zona Leste podem atender inúmeros pontos, né, da própria Zona Leste. Não haveria necessidade de, por exemplo, eu sair daqui da Zona Leste para ir pedalando até, sei lá, a Avenida Paulista para fazer entrega lá no Itaim Bibi, em Pinheiros, e depois ter que voltar para a Zona Leste, né? Então seria algo que, tipo, também iria incentivar e apoiar muito o comércio local. Uma das pautas de se ter um coletivo, sem contar que existe uma valorização maior do nosso esforço. Eu estando no Senhoritas Correio, o que eu percebo é que eu recebo muito mais entregando com elas, né? O valor por quilômetro que eu rodo é maior, né? Se eu pego uma encomenda mais pesada, eu ganho um adicional por isso. Então existem sim outras formas de fazer, de prestar esse serviço que não explorando, né, as minorias. Pô, acho legal, acho que é algo também para se pensar que de repente dá para fazer de uma maneira maior. Agora, o que eu queria complementar a minha pergunta, que era, você tem alguma organização de luta por direitos, como exatamente um sindicato ou alguma organização dessa forma? Eu desconheço. O sindicato, por exemplo, o Sindimoto, eles não lutam assim pelos trabalhadores de aplicativo, né? Mesmo porque a gente não é CLT, então acho que por não ser CLT não é interessante para o sindicato, porque a gente não vai contribuir. O sindicato, eles têm interesse
um trabalhador que seja CLT, porque aí eles arrecadam, né, a contribuição assistencial, né? E para quem é de aplicativo, eles não tem como arrecadar dinheiro, né? A não ser que crie-se um novo sindicato, esse voltado apenas para os trabalhadores de aplicativo, né? Seria um outro sindicato, novo sindicato. Mas eu desconheço qualquer, assim, órgão que lute nós, né? A não ser esse pessoal aí do break dos apps, né? Que foram os primeiros a levantar essa bandeira aí para buscar melhorias, né? Eu também desconheço qualquer organização, grupo, sei lá. Tem a galera, né, do break dos apps, que nem o Mauro falou, e o pessoal na rede social, assim, só. Mas não tem nenhum... Se acontecer alguma coisa comigo amanhã, sei lá, se eu bater num carro, eu não sei pra quem ou com quem eu vou falar. Se eu tiver algum problema com o aplicativo também, não tem pra onde correr, pra quem recorrer. Sobre isso aí que o Joaquim acabou de falar, né? Se ele sofreu um acidente, né, enquanto tá fazendo uma entrega. Essa semana aí, 2 aplicativos, né? O iFood e a Rappi, eles estão anunciando aí que eles oferecem sim um seguro de vida, um seguro contra acidentes, né? Mas eu nunca ouvi falar de um entregador que tenha sido indenizado por essas empresas, né? E não está bem claro, assim, como que isso funciona, né? Para mim isso é mentira, porque a primeira coisa que eles fazem quando a gente está com a entrega e dá algum problema, eles tiram a entrega do seu celular e não fica rastro nenhum. Você não tem como provar que você estava fazendo a entrega para eles, entendeu? Então eu fico imaginando, se eu estou fazendo uma entrega pro iFood ou pra Rappi e eu sofro um acidente, a entrega vai demorar para chegar, e alguém lá do aplicativo vai entrar em contato comigo. Eu acho que a partir do momento que, se eu estiver em condições de falar, eu falar para o aplicativo, olha, eu não vou conseguir fazer a entrega porque eu sofri um acidente, a primeira coisa que eles vão fazer é tirar o pedido da minha tela, vai cancelar o pedido e não vai ficar nenhum. Então, como que depois eu iria dar entrada nesse seguro que eles estão dizendo que existe, né? Eu acho que é mentira. Eles estão dizendo que existe esse seguro. Como eu vou dar entrada? Como que eu vou provar para a seguradora que eu estava fazendo uma entrega para determinado aplicativo? Então, eu acho que isso aí que eles inventaram é para inglês ver, né? Digamos assim, no ditado popular, né? Para mostrar que eles estão preocupados conosco, mas não estão. Eu não conheço ninguém, e eu conheço muitos motoboys, mas nunca ouvi falar ninguém que tenha sido indenizado por qualquer aplicativo, por ter sofrido um acidente. Já aconteceu de eu estar fazendo entrega, furar um pneu, e eu falar, furou o pneu da moto, eles mandam outro motoboy no seu lugar e tipo, o prejuízo do pneu furado fica com você. Por exemplo, uma câmera de uma moto custa de 60, 80 reais. Então eu desconheço isso aí de seguro, né? Então, colocando aí, o Joaquim falou que se ele sofreu um acidente e tal, os aplicativos anunciaram essa semana, né, que tem seguro, mas eu acho que é mentira. Inclusive, uma das primeiras coisas que acontece quando você entra em contato com, pelo menos no iFood, assim, quando você entra em contato com o suporte para relatar algum problema, a primeira coisa que eles fazem é te bloquear, né? Você leva um bloco temporário. Tipo, tive um problema com a minha bicicleta, tava indo buscar uma entrega, e aí eu entrei em contato com o suporte porque tive um problema com ela. E aí eles perguntam, você tem como fazer essa entrega, né? Porque a preocupação deles é a entrega primeiro. E aí eu respondi que não, e aí logo em seguida eu fui bloqueado. Eles te dão um bloqueio, assim, se você entra em contato para relatar qualquer problema. O único sindicato que eu vi se manifestar sobre o dia 1º de julho, ironicamente, ou nem tanto, foi o Sindicato das Empresas de Distribuição de Entregas Rápidas do Estado de São Paulo. Não é um sindicato de entregadores, é um sindicato de patrões de empresas que usam entregas rápidas, mas não dos apps, dos apps, né? De empresas que funcionam na forma seletista. E eles soltaram um texto no dia 30 que chamava assim: entendemos o posicionamento dos motoboys de aplicativos. Aí você vai ler o texto e eles entendem pelo seguinte: eles têm que pagar todos os direitos trabalhistas para os motoboys que eles contratam via CLT, e os apps não têm que pagar. Então a reclamação deles não é pela melhoria das condições de vida dos entregadores de apps, mas é uma reclamação porque eles pagam e os apps não pagam, né? Então, se você perguntar para esse sindicato, para esses patrões, o que eles querem é também não pagar. Não é
que vocês recebam, né? Então, pensando nisso, essa ausência de uma organização sindical ou de uma entidade de classe, até como vocês disseram, pelo fato de que vocês não têm CLT, não tem como ter recolhimento sindical, e aí, dentro da estrutura de sindicatos do Brasil, do jeito como ela funciona, fica um sindicato desse jeito, nesse sentido, ficaria muito difícil de acontecer, e aí teria que pensar em outra forma de sindicato, talvez. Quais são os próximos passos do movimento? A gente viu que tem um novo chamado de ato para o dia 14 de julho. Quais são as reivindicações? Vocês acham que esse novo ato vai estar mais cheio, mais vazio? Quais são as demandas que o movimento tem? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu ouvi aí já o pessoal mandando no WhatsApp, né, na verdade, que o novo ato está marcado para o dia 12 de julho, né, num domingo. As reivindicações permanecem as mesmas, né? Então, assim, se vai estar mais cheio, eu não estou sentindo isso, né, nas ruas, assim, pelo menos, né, desde o dia 1º aí, o pessoal que eu tenho conversado na rua, parece que eles não estão muito otimistas, não. Pode ser que tome mais força, né, na próxima semana aí, ou faltando, sei lá, uns 3 ou 4 dias para a manifestação, talvez o pessoal vá aderindo e torne uma onda maior do que foi no dia 1º. Mas, por enquanto, não é isso que eu estou vendo, não. O pessoal parece que não está botando fé, né? Que são capazes, né, de conquistar esses direitos, de melhorias, né? As reivindicações, né, que o break dos APPs colocou é o básico, né, que a gente precisa, né? Mas tem muita coisa a ser reivindicada e que não vamos conseguir isso com 1 ou 2 dias de paralisação. Vão ser, acho que talvez anos, né, de muita luta para conquistar tudo, né. Eu sonho que um dia tenha direito a tudo, né, férias, 13º, não seja assim um CLT registrado em carreira, mas uma forma que os aplicativos, por exemplo, a gente trabalha 1 ano no aplicativo, né, no período de 12 meses, e nesse período de 12 meses o aplicativo te retorna uma quantia, como se fosse uma participação nos lucros e resultados. E aí, desse dinheiro, você tiraria suas férias, você faria o que você bem entender com o dinheiro, né? Nesse dinheiro teria suas férias, seu 13º, o seu fundo de garantia, né? Então, acho que ainda vai demorar muito tempo para conquistar os direitos. Eu, particularmente, eu nem estava sabendo desse segundo break aí que aconteceu. Não fiquei sabendo dessa segunda paralisação. Tô sabendo agora, descobri agora. Mas eu acho que é muito isso que o Mauro estava falando, né? Sobre muitos nem acreditam que eles vão colher algum fruto, né? Tem gente que não vai pra manifestação porque acha que não vai resolver de nada, não vai adiantar de nada. Mas aí, enquanto isso não acontece, a gente fica nessa, né? À mercê dos aplicativos, né? Dessa falta de segurança, dessa falta de estabilidade. Cara, se tem uma coisa, falando ainda sobre regulamentação e tal, uma das estratégias do dia 1º era a gente acessar os aplicativos e deixar lá um recado sobre insatisfação e tal, avaliar mal. Tem uma aqui que a gente viu e que a gente gostaria que vocês comentassem, de um cara que evidentemente acha que tá tudo bem, mas que eu acho que dá uma boa ideia de como muitas pessoas que fazem uso do serviço de vocês pensam. Então, posso ler aqui o print e aí vocês comentam? O senhor Melo Arismar disse: não há regulamentação alguma, nem direito algum para os entregadores. Isso garante a mim o fornecimento de um serviço bom, eficiente e barato. Por isso faço uso. Se as demandas dos entregadores forem atendidas, irei parar de utilizar o serviço. Até agora está tudo ótimo. Quem quiser melhor remuneração, que se esforce ou estude mais. Simples assim. Não entendi esse comentário dele. Ele é o quê? Ele é um empresário? Ele é dono de um aplicativo? Senhor? Ele é um usuário. Cara, parece ser um empresário ou alguma pessoa que recebe coisas, né? Pela fotinha que tem aqui, tá ali naquela posezinha de terninho e tal, então... Ele não sabe nem o que ele tá falando, sinceramente, porque ele fala que vai parar de usar um aplicativo. Então, se
Se ele, por exemplo, se ele souber, não sei, ele usa um aplicativo para fazer uma entrega de determinado pacote para ele, o aplicativo cobra dele R$100. De repente, se ele tratasse direto com o entregador poderia cobrar dele 80, ele estaria economizando, lidando direto com o entregador. Então, eu acho que esse senhor ele não sabe nem como funciona o sistema de aplicativos de entrega, ele não tem nem ideia do que ele está falando, sinceramente. É isso que eu penso. Acho que o brasileiro, ele tem muito essa... O Brasil, ele é um país muito escravocrata, né? Acho que a classe média... Principalmente a classe média gosta de ter esse negócio de alguém servindo ali, né? Ter alguém pra servir. Então, vou mal remunerar essas pessoas, elas vão me servir, porque não tem o que fazer. Ou é isso ou elas morrem de fome. E essa pessoa é totalmente desinformada, né? Porque, inclusive, uma das coisas que o movimento pauta é que não vai haver uma alteração no valor cobrado para essas pessoas. Não, a gente não quer que as pessoas paguem mais, a gente só quer aquilo que nos é direito, né? Os aplicativos parem de explorar, de nos explorar, né? Pare e comece a valorizar o nosso trabalho, porque muitas vezes a taxa que a pessoa tá pagando ali na entrega dela, que acho que aquela galera que é cega, né? Aquela galera fanática, aquela galera robô, eles acham que vai aumentar a taxa de entrega para poder melhor remunerar o entregador. Só que na verdade nem sempre a taxa que eles pagam vem integralmente pro entregador, né? Tipo, o aplicativo, ele cobra uma porcentagem do restaurante e muitas vezes eles acabam pegando uma porcentagem do entregador também. Porque eu já vi casos de, sei lá, uma pessoa pediu uma comida, né? Eu vi um relato de uma mulher que pediu uma comida e aí a entrega deu, sei lá, R$13. E aí ela perguntou pro entregador quanto ele tinha ganho nesses quilômetros pedalados, ele era um ciclista. E aí ele falou, ganhei 6 e pouco, né, que é a média do que a gente recebe. Então, quer dizer, os R$13 que ela pagou de taxa, metade foi pro aplicativo, né? Então, o aplicativo, ele cobra em cima da empresa, o que eu acho super certo, né? Até porque eu acho que são as grandes empresas que têm que pagar por essas taxas, e não o entregador, que o que a gente recebe já é pouco. E aí você ainda tira esse pouco da gente, a gente fica assim, com migalha. Isso aí que o Joaquim falou, a gente escuta muito aí de entregadores, né? O cliente paga X valor, mas esse valor não é repassado integralmente pro entregador, né? E eu já vi, assim, já fiz entregas que o aplicativo fica em média aí com 36% do que o cliente pagou, né? Eles tiram 36% do frete que seria do integrador. E já fiz entregas também onde o aplicativo ficou com 75%. Então é um absurdo, né? Ficar com 75% do dinheiro que seria meu, né? Por direito. Então eu acho que é aí que está o erro, né? A gente poderia estar ganhando mais se os aplicativos diminuíssem essa porcentagem aí. Eu acho que precisa de aplicativos de entrega aí, se eles realmente precisam cobrar alguma coisa do integrador, que ficasse algo assim em torno de 5%, que já estava muito bem pago para eles. Não mais que isso. 5% ainda já estariam ganhando muito, né, em cima da gente. Gente, uma última pergunta, um último assunto que a gente não tocou aqui, mas que eu acho que é importantíssimo nesse momento que a gente vive no Brasil. O trabalho de vocês se tornou mais essencial ainda por conta da pandemia que a gente está vivendo, por conta do coronavírus e da quarentena, que deveria manter as pessoas em casa, mas que mantém só uma parcela, exatamente porque outra parcela não pode ficar em casa. Como é que está sendo para vocês viver na rua, estar na rua e essa relação com a coisa da pandemia? A gente sai de casa, né, vai pedindo aí para a sorte, né, nos proteger, porque a gente fica totalmente exposto, né? Fica na rua, tem contato com um monte de gente, tem contato com cliente, contato com pessoas nos restaurantes ou nas empresas que a gente vai retirar as entregas, contato com outros entregadores, né? A gente tenta, eu pelo menos tento manter um distanciamento assim das pessoas para eu tentar não me contaminar, na verdade, né? Me proteger, né? Não me contaminar. Por enquanto eu estou bem, né? Não tive nenhum problema com isso, não fiquei doente, eu acho, né?
Também tem gente que fica doente, nem ficou sabendo, né? Então eu acho que não fiquei doente. E a gente vai seguindo o que a TV, né, o que o noticiário fala, né, pra gente tentar ficar distante. Máscaras, a gente, pelo menos eu uso, comprei, né, do meu bolso, né, máscara, álcool em gel para fazer higienização das mãos. Quando dá para lavar as mãos em algum restaurante ou utilizar o banheiro, então eu possa lavar as mãos, eu faço. Fora isso, a gente fica na rua aí ao acaso, né? Tentando, pedindo, né, proteção para não ficar doente. Eu fico com muito medo também, até porque muitas vezes os restaurantes, eles não deixam a gente usar o banheiro, né? Não sei se isso já aconteceu isso com o Mauro. Muitos restaurantes, eles não deixam, assim, a gente entrar para lavar a mão, usar o banheiro. E aí eu particularmente, eu sinto muito medo. Assim, eu tento tomar todos os cuidados, né, seguir todas as recomendações, mas a gente tá na rua, né, a gente tá lidando com várias pessoas que passaram por outros lugares, que tiveram contatos com mais outras pessoas, assim, uma pessoa infectada pode infectar mais 5 pessoas, então eu tomo cuidado, tento manter esse distanciamento social, uso álcool gel, fiz as minhas máscaras eu mesmo, mas a gente sempre tem medo, né. Esses dias eu peguei muita friagem, eu acho que na sexta-feira, na quinta e na quinta-feira eu fiz entrega, tava muito frio. Eu tomei muita friagem, eu comecei a me sentir um pouco mal, eu já comecei a cair na paranoia de, meu Deus, será que eu tô contaminado? E a nossa preocupação é tipo, se eu ficar doente, eu não vou conseguir trabalhar. A gente tem que trabalhar pra ganhar. E aí acho que a maior preocupação de quem é entregador é tipo, não conseguir trabalhar, se contaminar, sabe? Pelo menos é um dos maiores medos que eu tenho, assim. E os aplicativos disseram que distribuíram máscara e álcool gel. Eu nunca recebi nenhuma máscara, nenhum álcool gel. Eu queria relatar aqui uma situação que aconteceu comigo, né? Fazendo um pedido da RAP, né, uma compra numa farmácia, né? Medicamento. Eu comprei 10 caixas de um medicamento, né? Com um cliente da RAP. E depois que eu já paguei no caixa e tal, a funcionária da farmácia falou pra mim, cuidado com esse cliente, que esse cliente tá com Covid. Eu falei, mas por que você tá dizendo isso? Ela falou, porque esse remédio, esse medicamento que você comprou é pra quem tá com Covid-19. Então, a pessoa tava comprando 10 caixas do medicamento. Eu avisei pelo suporte lá da RAP, né, sobre o medicamento que era pra Covid e tal, que eu não queria entregar, né, queria desistir da entrega. Eles simplesmente disseram que se eu cancelasse, ia gerar uma dívida para eu pagar até que eu fosse devolver os produtos que eu comprei lá no atendimento presencial. Só que ocorre que o atendimento presencial da RAP não está funcionando. Já faz 3 meses que não tem ninguém lá no atendimento presencial. Então eu, para não ficar com a dívida, que não era barato, tinha dado mais ou menos uns 330 reais de compra. Então, para eu não ficar com essa dívida, eu fui e corri o risco de ir até a casa do cliente e ter contato com uma pessoa que teve Covid. Eu acho que depois dessas narrativas a gente pode encaminhar ao final, deixar os nossos ouvintes pensando um pouquinho nessas relações de trabalho na vida de outras pessoas, em tudo que está acontecendo agora. A gente queria agradecer muito a participação de vocês, cara, muito obrigado por se disporem a falar aqui com a gente. E queria deixar um espaço para vocês, um espaço livre para vocês se despedirem e darem o recado de vocês, cara, o que vocês quiserem. Bom, eu só gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, de eu estar falando, né, um pouco sobre meu trabalho, né, sobre o meu dia a dia como entregador, e desejar a todos nós aí boa sorte, né, e torcer para que dias melhores virão, né. Com bastante luta, né, a gente vai conquistar tudo que é nosso por direito, né. É isso aí. Tenham todos aí um bom sábado. Eu só quero agradecer o espaço de fala também. Muito, muito, muito importante, né? Saber que tem pessoas querendo ouvir o que a gente tem pra falar. E é isso. Vamos pra luta, né? Valeu, gente. Queria lembrar que o Deu Ruim é um podcast hospedado na Rádio Sense. E a gente queria agradecer muito o Diego, o responsável pela Rádio Sense, que está hospitalizado, teve um problema
Mas, e ainda assim tava super preocupado em botar o podcast no ar. Diego, esse aqui é pra ti, cara. Grande abraço. Valeuzão. Esse foi o Deu Ruim número 9, com o Maurão Barba e o Joaquim Alves, 2 entregadores que participaram aí do break dos apps no dia 1º de julho. E acho que meu recado final é esse, né? Apoie a luta dos entregadores, apoie a luta da classe trabalhadora. É ela que faz o mundo girar. Pra terminar, fica um recado aí dos entregadores antifascistas sobre o dia 1º de julho e a continuação da luta. Eu sou o Galo dos Entregadores Antifascistas, estamos aqui no dia 1º de julho, mostrando que se a gente quiser se unir, a gente pode trazer o poder para a mão da gente, certo? Hoje, meu dia não acaba em pizza, acaba em luta. Nesse momento a gente está participando de uma luta histórica de toda a classe operária, de todos os trabalhadores, contra a precarização, contra essa sacanagem dos aplicativos. Eu acredito que o futuro é de uma classe trabalhadora unida, certo, mano? Classe trabalhadora unida. Apesar dos aplicativos quererem incentivar a concorrência de todos contra todos, eles não estão caindo nesse conto do vigário, eles estão lutando juntos. Graças a Deus, os motoboys são muito unidos, né? E é um ajudando o outro e assim a gente vai indo. E olha, é incrível, é uma coluna mesmo. Olha lá quanta moto, meu, é demais isso. Uns 300 mil entregadores aí tem espalhado pelo Brasil e a Argentina, né? A Argentina parou também, certo? A coisa tá andando, mano. A coisa tá acontecendo. Meu, é muito motoboy e tá muito lindo porque a população tá muito solidária. Então as pessoas cumprimentam, as pessoas batem palma. As faxineiras das clínicas, os garçons dos restaurantes. É o povo pobre que se identifica na luta desses entregadores. Paralisação hoje, se não der certo, nós continua de novo, até que uma hora o aplicativo pegue e dá um respeito pra gente. E vamos seguindo junto com a luta desses jovens revolucionários. Existe força de trabalho sem patrão, não existe patrão sem força de trabalho. Essa é a caminhada, nós vamos chegar lá, vocês podem ter certeza disso aí.